Ok, boa tarde, sejam bem-vindos para mais um podcast Pensando Teologicamente. Eu sou o pastor Edilson Castro, diretor-geral da Faculdade Maciço Baturité, e mais uma vez quero agradecer a participação de todos vocês, nossos internautas que estão ligados aí. Já comecem a mandar o nosso link da nossa transmissão hoje, que nós estaremos com o tema sobre calvinismo. E daqui a pouco ele aqui está apresentando os nossos convidados de hoje à tarde, mas como de costume, vamos iniciar nosso podcast com oração. Então você de sua casa, fecha teus olhos, curva tua cabeça e vamos orar. Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória, glorificado, exaltado, seja Teu santo nome, meu Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede. Estamos aqui, ó Pai, temente a Tua palavra, com gratidão a Ti, Senhor, estamos aqui iniciando esse podcast. Te pedimos, ó Pai, a Tua presença de uma forma sobrenatural, que possa nos conceder a Tua sabedoria e que tudo que seja feito, falado aqui, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoe, Deus, todos aqueles que estão nos ouvindo. Traz, ó Pai, a Tua paz, traz a Tua proteção e nos guarde todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podcast Pensando Teologicamente, tema calvinismo, e hoje nós estamos aqui com o pastor Wagner Gaspar e pastor Rômulo, né, Monteiro, e eu já vou estar apresentando, dando aqui as boas-vindas ao pastor Rômulo, né, seja bem-vindo, pastor, Show. Ao nosso podcast, né, e eu gostaria que você já se autodefinisse, né, quem é o pastor Rômulo, né, o que é que o pastor Rômulo faz, a sua formação, qual a igreja. Fica à vontade. Ok, meu nome é Rômulo Monteiro, eu sou pastor já há 20 anos, pastor batista, formei em 2001 no Seminário Batista do Cariri e fiz um mestrado no Andrew Jumper lá em São Paulo, no Mackenzie, concentrado na área do Novo Testamento. Durante alguns anos eu dei aula no CIBIMA, dei aula também na Escola Charles Spurgeon também, e hoje eu estou dirigindo o seminário na minha própria igreja, né, CMA. Escrevi um livro que foi lançado em 2018, tem a ver um pouco, né, com a gente vai falar um pouco aqui, que é sobre a perseverança dos santos no livro de Hebreus, especificamente o capítulo 6. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, né, foi lançado em 2018, Caminhando na Perfeição. Sou casado com a Franciane e tenho 3 filhos, um de 19 anos, que é o Natanael, tenho um de 10 anos, que é o Heitor, e o mais novo de 4 é o Caleb. Perfeito. E sou pastor da PIB de Aquiraz, há 18 anos já. É Aquiraz, né? Aquiraz, né? Isso, é. Perfeito, pastor. Mais uma vez, então, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. Eu fui aluno do professor e pastor Rômulo ainda, isso em 2006. Ele nem se lembra de mim, que eu devia ser um péssimo aluno, né? Eu lembro sim. Mas eu fui aluno, né, da disciplina sobre grego. Isso, grego bíblico. Era grego bíblico, né? Eu fui aluno também do pastor. E eu também fui aluno do pastor Wagner Gaspar, né? Pastor Wagner Gaspar, fale um pouco aí da sua trajetória. Eu sou o pastor Wagner Gaspar, eu sou pastor da Igreja Congregacional Antioquia, ali no bairro da Vila Manuel Sátiro. Também me formei em 2001, se eu não me... Isso, 2001. Fui consagrado também em 2001 pela Igreja Congregacional. Sou especialista em relações humanas e clínicas pastorais e teologia latino-americana, bacharel em teologia, faixa preta segundo dan de judô. Meu Deus. Isso é importante. Isso é importante para o tem que falar isso, o cara com a vozona dessa aqui. E sou amigo do pastor Edilson, né? Pronto, isso é bom demais, né? Coisa boa, coisa boa. E vamos então, quero começar aqui a dar boas-vindas então aos nossos internautas. Eu estou vendo aqui, João Maci está conosco, Alexandre, Joel, Tiago, nós já temos aí perto de quase mais de 30 pessoas já nos acompanhando aí. E vamos então falar sobre o calvinismo. E a primeira pergunta vem logo aqui, pastor. Não vou fazendo aqui a pergunta, eu já tenho pergunta, inclusive, do Joel aqui. Dá um tempinho, Joel, que eu vou já começar a sua também aí. Joel está ansioso, né? O Joel já trouxe aqui o versículo e pergunta, vai ser uma benção. Mas, pastor Romulo, a fé para a salvação é um presente de Deus dado a todos os homens? Então, a perspectiva calvinista diz que não, que a fé é um presente, é uma graça, é uma capacitação que Deus nos dá, mas isso
está construída essa convicção, além de uma base bíblica sólida em textos como clássico Efésios capítulo 2, né? Mas está fundamentada na ideia de que o homem é completamente depravado, de que o homem é completamente incapaz, naturalmente, de se inclinar ao Senhor, né? O quadro que nos é apresentado sobre o homem nas Escrituras de forma geral, e pensando em um texto específico, Romanos capítulo 3, é de alguém que não quer, né? Não há quem busque, não há quem deseje, não há justo. Então, o quadro é o pior possível. O fato é que, quando você adentra as Escrituras, o efeito que você tem no contato com a Escritura vai ser, ela vai tanto te elevar mais do que você imagina, e ela vai também te derrubar mais do que você imagina. O contato com o Evangelho te coloca na condição de completa choque sobre quem realmente você é, né? Sobre as inclinações do coração, por exemplo. Cristo fala que todos os males da terra, todos os problemas, não encontram explicação em nenhum outro lugar a não ser no coração humano. Então, o coração humano é terrível, o homem é marcado pela morte, Efésios capítulo 2, ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos. Então, a condição humana é pressuposta para essa declaração que eu acabei de dar, mas também o próprio texto vai dizer que a fé é um dom, né? O arrependimento também é um dom, lá em 1 Timóteo capítulo 2. Nós somos presentes do Senhor. Quando nós compreendemos a nossa condição humana, de rebeldia, de inimizade, de morte, e a gente então ver Deus se aproximando de nós, porque basicamente é isso que nós encontramos na Escritura, né? Deus à procura do homem, Deus buscando o homem, Deus interessado no homem. Só que esse interesse, ele é claramente direcionado. Ele não revela esse interesse por todas as pessoas. O próprio Jesus Cristo vai dizer que não ora pelo mundo. Ele diz isso na oração sacerdotal, né? Eu não oro por todos. Eu oro por aqueles que o Senhor me dê e dá. Essa declaração, ela pode parecer absurda, difícil, eu diria, de digerir, mas quando você adentra essa realidade, essa informação, à luz do que a Bíblia fala sobre nós, aí a informação torna-se, na verdade, motivo de adoração. Você passa a adorar o Senhor e ficar surpreso. Como assim? Por que a tua graça me alcançou? Então, alguns perguntam, por que Deus não escolheu outras pessoas? A pergunta, diante da Bíblia, é por que ele me escolheu. E não porque ele não escolheu fulano, ciclano, que não está no nosso controle, entendeu? Então, diante da verdade de quem nós somos, a surpresa fica no ato de Deus graciosamente operar ao nosso favor. Então, sim, a fé é um dom. É um dom. É um presente. Que não é dado a todos. Que não é dado a todos, né? É dado só para aqueles que Deus escolheu. Exatamente. Então, está em Deus o dar essa fé salvífica àqueles que querem que sejam salvos? Sim, é isso mesmo. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que deseja que todos os homens sejam salvos. Se ele deseja e o poder de dar essa fé a todos está em Deus, por quê? Não fica um pouco contraditório? Não fica contraditório, fica difícil de lidar. Contraditório não. Primeiro ponto, assim, esse texto que você está citando, 1 Timóteo capítulo 2, ele vem falando sobre motivos de oração. A gente tem que orar por todas as pessoas. Ele vai qualificar essas pessoas, não de maneira exaustiva, mas por categorias. Fala de reis, autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, ele vai dizer, né? Inclusive, uma palavra muito difícil de traduzir, essa palavra tranquila. Então, qual é o ponto de Paulo ali? É que a gente tem que orar por todos os tipos de pessoa. Agora, eu não teria nenhum problema em dizer que Deus deseja que todos sejam salvos, à luz do calvinismo, tá? Algumas pessoas não entendem algumas propostas do calvinismo. Eu vou tentar explicar aqui algumas coisas. Primeiro ponto eu vou citar um arminiano que muitos calvinistas diriam amém para ele, que é o Howard Marshall, que para mim é o meu arminiano predileto. Estudioso de Lucas, gosto demais dele. E Marshall vai dizer o seguinte, existem coisas que Deus gostaria que acontecessem e que não acontecem. E ele não faz nada para que aquilo aconteça. Todo arminiano e todo calvinista que entende a sua tradição diria, é verdade. Existem coisas que Deus quer, mas que ele mesmo não opera para que elas aconteçam. Por respeito ao livre-arbítrio. Aí a explicação
por que então ele não opera para aquilo que ele deseja, muda. É nessa hora que o calvinista vai para um lado e o arminiano para o outro. O arminiano vai dizer isso. Então, por que então Deus quer algo e ele não opera? Porque ele vai respeitar o livre-arbítrio. Tá? E a explicação calvinista do outro lado é porque ele é livre e esse ato dele de liberdade, de escolher um e não outros, é glorioso e revela a sua glória, entendeu? Então, todos os calvinistas arminianos diriam Deus tem desejos que ele mesmo não opera para que eles sejam realizados. Então, esse texto, na verdade, não seria um problema para a teologia calvinista nesse sentido, entendeu? Mas, para mim, o texto está bem claro. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, para mim, aqui, a palavra deseja, ela vai falar o quê? Ela vai... É um querer, ter em mente, pretender, estar resolvido, determinado. Então, Deus está determinado que todos querem. Então, existe... O pastor Rômulo é muito inteligente, porque ele já coloca os 2 pontos, aqui já vai esgotando já o debate. Já. Parabéns, a sua dialética é muito inteligente. Então, ele é muito... Eu sinto falta dessa dialética na teologia de hoje. Hoje os caras já são muito dualistas, ou vai para um lado ou vai para o outro, não entendem, não estudam nem o outro lado. Isso é um complemento. Tem coisas que é contrário a mim, mas vem me complementar e não me degrinir, não me diminuir. Mas aqui eu vejo que ele está resolvido, que é a vontade de Deus, como se fosse... É claro que aqui, quando se fala de vontade de Deus, a gente não pode... A gente tem que entender os antropopatismos, né? Sim. Que aqui é um antropopatismo, uma figura de linguagem que não é uma vontade igual a nossa. Deus é diferente, Deus é absoluto, Deus é tremendo. Mas eu vejo que ele está determinado, ele quer que se salvem. Ele pode dar, mas ele não dá. Esse que eu acabei de falar, esse não é um problema para arminiano nem calvinista, entendeu? Isso não é um problema do calvinista. Porque o texto, se você... todo arminiano e todo calvinista diz o seguinte: se esse texto está dizendo que Deus deseja salvar e não consegue, nós teríamos um outro problema, que é a incapacidade de Deus. Então, todo arminiano e todo calvinista diriam isso. Vai ter um problema aqui. Qual o problema? Deus é incapaz? Não. Então, tem algo que ele deseja que ele mesmo não opera para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, é a vontade de Deus que as pessoas não pequem? Mas as pessoas pecam. É por isso que a gente tem que, ao acionar a palavra vontade, a gente tem que entender que existe uma complexidade envolvendo a vontade, certo? Que vontade não é sempre a mesma coisa. Porque se for, nós teremos problemas gravíssimos, não para calvinismo nem arminiano, mas problemas terríveis para a escritura, para a própria teologia propriamente dita de Deus, né? Então, o ponto é, a vontade de Deus é complexa. Ele não tem prazer, por exemplo, na morte do ímpio, vai dizer lá em Ezequiel. E mesmo assim isso acontece. O próprio dilúvio, quando você vê o relato do dilúvio, você encontra lá falando que Deus, ele tem o seu coração, a ideia de que ele está triste ao ter que fazer aquilo. Mas ele vai fazer. Mas ele não faz aquilo com prazer. O coração dele está pesado. Então, essas referências que são muito comuns, principalmente no Antigo Testamento, né, de um Deus que opera e ele tem sentimento, ele tem patos, ele tem conexão afetiva com tudo que ele vai fazer, faz sentido você entender que a vontade é um elemento complexo dentro de Deus, onde ele tem desejos, vontades em que ele não opera. Agora, existem outros textos que deixam bem claro a efetividade da vontade dele. Romanos 9, por exemplo. A grande questão levantada no versículo 19, lá do capítulo 9, é: como é que Deus pode condenar alguém se a vontade dele não pode ser resistida? Então, lá, naquele texto, naquele contexto, a vontade não pode ser resistida. Então, alguém pode chegar num juízo final diante de Deus e dizer assim: mas olha, eu fiz o que o Senhor quis. A vontade do Senhor não pode ser resistida, então eu estou só seguindo o curso da sua soberania. Então, o que é interessante lá é que, naquele texto, a vontade de Deus não pode ser resistida. Então, eu tenho categorias de texto onde a palavra vontade, ora é algo que expressa
o que alguns chamam de vontade de prazer, vontade constitucional de Deus, que é aquela vontade que expressa o caráter do Senhor, entendeu? Então, um ímpio morreu. Deus está feliz por isso? Não, não é da vontade dele constitucional, ou seja, do seu prazer, do seu caráter, mas ainda assim a coisa aconteceu e está tudo dentro do seu propósito. Então, né? a gente vai resumindo isso, na sua opinião, então vai para a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita de Deus é que todos se salvem, mas a vontade permissiva de Deus é que só alguns vão se salvar. Eu não usaria essas palavras para classificar a vontade de Deus. Eu prefiro a vontade constitucional, que tem a ver com o caráter de Deus, o desejo de Deus. E porque a palavra permissiva, eu entendo. É uma linguagem mais armeniana, né? Não, não é linguagem armeniana. Acho que eu não tenho problema. Eu não acho que nenhum sistema tem domínio sobre vocábulo nenhum, entendeu? Então, eu não tenho medo de usar, por exemplo, aleluia, porque esse é um patrimônio de que tipo de comunidade? Não tem uma terminologia arminiana. O meu ponto é que a palavra ela pode dar uma ideia de uma falta de soberania por parte do Senhor. Não sei como é que as pessoas recebem a palavra permissão, dá uma ideia de meio que passividade divina. Eu prefiro a ideia de uma soberania, ou seja, de uma vontade soberana e de uma vontade constitucional, uma vontade de prazer de Deus. Eu penso mais nesse. Eu usaria mais para ser mais efetivo na comunicação, né? Perfeito. E a pergunta seguinte é: Jesus, ele morreu por todos ou apenas para os eleitos? Certo. Dentro do movimento, dentro do calvinismo, você tem todos dizendo, evidentemente, o calvinismo 5 pontos, né, que segue os cânones de Dort. Eles vão dizer, não, só para os eleitos. Contudo, existem calvinistas também que reconhecem outros propósitos de Deus na expiação, certo? Ou seja, Cristo, o alvo da expiação não foi exclusivamente salvar. Então, só para respeitar todos os calvinistas aqui, tá? Para entender que existe dentro do grupo do calvinismo, o calvinismo não é um sistema teológico monolítico, onde todo mundo pensa igual, em detalhes, ou tem a mesma exegese de todos os textos. Não é esse o ponto. Inclusive, quando eu trabalhei em Hebreus 6, a minha exegese não é a exegese da maioria dos calvinistas. Eu ainda me entendo como calvinista, entendeu? Então, o que eu diria é que alguns diriam o objetivo final, principal, de Cristo na cruz foi salvar. E o calvinista diria somente os eleitos. Outros diriam, sim, para salvar foi somente os eleitos, mas ele não teve esse como seu único objetivo na cruz. Então, nesses outros propósitos, você tem uma amplitude maior, além dos eleitos. Entendeu? Como é que a gente podia... E você? Entender biblicamente isso no termo da expiação. Qual os textos que a gente poderia focar dentro do que o senhor está falando aí? Certo. Textos que lidam com a morte de Cristo e o plano de Deus de maneira mais cósmica, que pensam em efeitos que vão além da salvação do indivíduo. Mas a morte como sendo algo que tem reverbera e tem desdobramentos cósmicos. Então alguém diria, tá vendo? Ó, não é só a salvação de um indivíduo, de uma pessoa, mas há um projeto muito maior, e aí a morte de Cristo estaria envolvida nesse projeto maior. O meu ponto com a expiação limitada, ou alguns chamam também de expiação eficaz, não tenho nenhum problema com os dois, contanto que a gente explique, né? É um texto de Romanos 8, que eu gosto muito, quando Paulo vai dizer assim, ó, se ele deu o seu filho, não daria juntamente com ele todas as demais coisas? Então, o ponto de Paulo ele toma o grande ato de amor de Deus na pessoa de Jesus. E o ponto lá de Romanos 8 exatamente é esse, né? Nós somos amados por Deus. E qual é o grande exemplo desse amor? O grande exemplo desse amor é ter dado seu filho. E a pergunta de Paulo é, se ele te deu filho, ele não te daria juntamente com, a palavra é importante
ressaltar essa conexão, juntamente com Jesus. É Romanos 8, qual versículo, pastor? Não lembro agora se é o 32, não lembro agora, eu posso procurar aqui. Vamos ver aqui para o nosso internauta e para mim também aqui facilitar, né? Ok. É aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso, juntamente com ele. Uhum. Então, Deus deu seu filho. Mas ele não deu só o filho, juntamente com ele, há um pacote de graça, vamos colocar assim, está conectado com a cruz. Então é estranho você dizer assim, Cristo morreu por mim, Deus deu Cristo para mim, mas aí eu não tenho a fé suficiente para chegar lá. Eu não tenho a capacitação de até olhar e perceber e contemplar essa morte de maneira devida, porque isso é devido à iluminação do Espírito Santo. Então, se Deus deu o filho, ele não daria todo o pacote de graça completo juntamente com o filho? Esse é um ponto importante para mim nesse texto. Tá? E também, o texto que eu citei no comecinho, João capítulo 17, quando ele não ora por todas as pessoas. Ou a gente poderia também ir para um caminho mais teológico, seria usar o argumento de Hebreus, quando ele vai comparar os sacrifícios antigos com o sacrifício de Cristo, onde o sacrifício antigo ele é marcado pela repetição e ineficácia, enquanto que Cristo é um sacrifício que opera na nossa consciência, no nosso coração. Então, trata-se de um ato eficaz de Deus na pessoa de Cristo. Tá? Então, pensando nesses textos de teologia, eu concluo assim. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Ele fala aqui por todos, Jesus morreu por todos. Aí eu faço, dentro disso, eu aproveito já para complicar. Não, se o senhor me permite. Tá tudo tranquilo. Deus ama todos? Sim, sim. Assim como existe complexidade na vontade, existe complexidade no amor. Eu não posso dizer que Deus nos ama da mesma forma que ele ama Jesus, por exemplo. Ele ama o pecador? Sim. Então, por exemplo, ele ama Jesus, mas ele não ama Jesus por perdoar Jesus. Entendeu? Existem relações que são diferentes. Tá? Então, Deus não ama sempre da mesma maneira. Ele vai dizer que amou Israel. Ele não amou as outras nações? Ele amou. Mas aquele amor tem um objetivo específico. Ele se manifesta de uma maneira específica. Tá? Então, há complexidade no amor e há complexidade na vontade de Deus. Tá? Se você misturar as estações de amor e de vontade, aí gera um problema. Ou você reconhece essas categorias de vontade contra categoria de amor, ou você vai ter que pegar uma categoria e jogar para outra. Então, Deus, ele ama Israel de uma maneira. Escolheu a nação para ser a luz para as nações. Ele fez isso com todas as nações? Não. Então, ele não ama o Egito? Mas o profeta Isaías vai dizer que Deus vai fazer uma estrada onde todas as nações virão. Então, é uma questão de projeto, é uma questão de onde aquele amor é aplicado e como ele é aplicado. Então, em essência, Deus é amor. Ele sempre ama. A questão é o que significa amor, como ele aplica esse amor. Então, eu creio sim que ele ama todas as pessoas. Agora, amar todas as pessoas quer dizer que ele tem que salvar todas as pessoas? São duas... É uma mistura de categorias. Entendeu? Então, Deus nos ama na sua providência. Ele vai dizer assim, vocês sendo maus, dão coisas boas para vossos filhos. Eu faço chover sobre todos, justos e injustos. Ou seja, é uma categoria de amor genérico, geral, providencial de Deus, e que não é salvação. Então, Deus não só revela seu amor nos salvando, mas em providência e uma série de outros elementos. Então, não tem problema nenhum. E o todos, né? O próprio texto, se você continuar lendo, você inclusive leu, né? Aos que. Você tem uma expressão genérica e logo depois ele afunila, né? Então... Afunila. Ele ama todos, Jesus morreu por todos? Não, eu creio que não. Porque não é a única forma de Deus revelar seu amor a todos. Eu já te fiz pergunta se ele morreu pelos eleitos, né? Mas, poxa vida, se eu te amo, mas você vai para o inferno. Eu te amo, mas não tinha salvação para ti. Só tinha salvação só para os eleitos. Você está triste por causa de quê? Não, tem alguém que... eu não. Você não se sente escolhido, não? Você se sente... Eu sim. Você se sente escolhido ou excluído? Não, é uma questão se você se sente aqui. eleito, você deve estar feliz. Mas que amor é esse?
que chega com a providência, mas não chega com a salvação, podendo chegar. Pois é. É um ponto importante no calvinismo, uma marca do calvinismo. Você lê os cânones de Dort, por exemplo, que é o documento, não o único documento, mas o principal sobre calvinismo. Claramente o texto vai mostrar para a gente que a gente tem que trabalhar esses assuntos de maneira reverente, com muito cuidado. Porque existe o que a gente poderia chamar de limite epistemológico, ou seja, uma barreira, um limite onde eu tenho que saber até onde eu posso ir. Entendeu? Eu posso trazer questionamentos, mas alguns questionamentos eles vão se tornar inapropriados, certo? Diante da grandiosidade de Deus. Você me permite uma parte? Tem coisas na Bíblia que você não precisa gostar, mas você vai ter que admitir. Sim. E tem que ter uma profundas de tempo de gestão, né? Tem que ter uma maturidade teológica suficiente para entender isso. Puxa, eu acho isso um absurdo, mas quem sou eu? É você querer compreender a graça, né, rapaz? A graça, vamos compreender a graça, mas a graça é de Deus, cara. É favor imerecido. Então, cabe a ele dar ou não dar. Exatamente. Chega nesse ponto. E aí, nesse ponto, é um momento da gente meio que fica, como lá em Romanos capítulo 9. Depois de falar sobre a eleição, e para mim, talvez a eleição não é nem o maior problema. O maior problema é o endurecimento. Que lá em Romanos 9, a eleição é uma coisa positiva. Deus está escolhendo um grupo de pessoas para amá-lo, para servi-lo, não lá. Agora, quando o texto vai dizer assim, e ele endureceu, próprio Deus. Entendeu? Aí, para mim, é um dos Mas ele também endureceu o coração do faraó. Isso, mas a saída. Pois é, mas aí lança-se a pergunta, o próprio Paulo levanta a pergunta, né? Como é que, então, se ele endureceu, como é que ele pode, Deus, condenar, julgar alguém se a vontade dele não pode ser resistida? Mas e aí vem um ponto. No capítulo 9, versículo 20, 21, até o 23, eu acho ali, ele vai elencar uma série de questionamentos que mostram algo do tipo assim, traduzindo aqui em miúdos, né? Seria, é melhor você entender o seu lugar, entender a sua condição e entender que Deus tem a melhor das intenções. Ele vai dizer assim, ó, primeiro ponto, quem é você, homem, para discutir com Deus? A palavra discutir lá é uma palavra realmente que revela que o interlocutor imaginário de Paulo, lá no versículo 19, é alguém que está realmente questionando Deus. O senhor, como é que o senhor pode fazer isso? Então, Paulo vai dizer, olha, o primeiro ponto é quem é você? Ou seja, um ponto fundamental para questionar é começar questionando quem você é. Qual é a sua condição? Quem é você mesmo nessa história toda? Paulo faz isso em 1 Coríntios, né? Quando ele fala para os irmãos de Corinto, ele vai dizer assim, quem são vocês aí, né? Vocês são quem? Vocês vieram de família nobre? Quem são vocês? Então é muito importante, antes de alguns questionamentos serem levados à tona, a gente perguntar quem nós somos. Quem nós somos lá. Aí ele vai dizer, lá ele vai dizer, você é barro e Deus é oleiro. E você, como barro, não pode dizer para o oleiro, porque você me fez assim. Então é uma questão de identidade, é uma questão de condição. Quem você é? O ser humano, o pecado, em essência, para mim, lá em Gênesis capítulo 3, em essência, é o homem não querendo aceitar a sua própria condição. Entendeu? Então, eu creio que existem momentos no estudo teológico que a gente tem que dizer assim, aqui não dá. Eu tenho certeza que esse é o ponto de Paulo em Romanos 9, 19 até o 23. Esse é o ponto do livro de Jó, quando um homem que Deus diz de maneira muito clara, ele era íntegro. E não havia nenhum homem na face da terra mais íntegro do que ele. O que ele faz depois? Ele sofre. Jó, no primeiro momento, tá bem, ele vai dizer Deus deu, Deus tirou, tudo mais. Depois ele questiona. Aí lá na frente ele vai questionar. Ele não vai conseguir conceber algumas coisas. Diante disso, Deus diz o que para ele? Olha, você é melhor colocar a mãozinha na boca, ficar calado agora. Onde você estava, né? Onde é que você estava? Aí as perguntas que Deus faz para Jó, quais são? São perguntas de identidade. Quem é você? Você estava onde quando eu criei? Você consegue dominar o Leviatã? Você não consegue dominar nem a minha criatura. Você vai querer me dominar, me domesticar?
Então, isso deveria nos levar não a questionamentos tolos, vazios, que vamos levar à paralisia, mas a gente pode levar isso em forma de lamento e adoração. Então, por exemplo, eu tenho parentes, amigos, pessoas próximas que eu queria que fossem salvos. Eu não sei se são eles ou não. Eu oro, eu digo, Senhor, por que não? Eu coloco em forma de lamento, eu coloco em forma de adoração. E não de questionamento, querendo colocar Deus numa situação de entender essa posição. ter que explicar para mim alguma coisa. É que nós temos que entender o seguinte: Deus não fez nenhuma injustiça, ele fez um benefício, ele acionou a graça em alguns que ele quis, mas todos eram merecedores da condenação. Não tinha nenhum coitadinho, ai meu Deus, coitadinho, foi para o inferno, esse aqui foi para o céu. Não, todos eram merecedores da condenação e Deus, na sua infinita soberania, escolheu alguns. O pastor Wagner é bom porque uma hora ele bate com o Eutoro e assopra, né? Você já notou, né? Eu percebi. É porque tem coisa que fica difícil bater. Entender essa questão que não dá para ter nenhuma revolta. Aquele que vai para o inferno é digno do inferno. Ele não vai para o inferno sem coitadinho, não. Ele é mau. Já é merecedor mesmo. Ele é merecedor. Agora, a questão... Deus morreu por todos ou só por aqueles que ele escolheu? Existia salvação suficiente para todos? Quando ele disponibilizou a graça que desce para todos, ou foi só na parte? Agora, quando a gente vai para o cerne da questão, realmente fica até sem sentido esse questionamento. Entender que eu era merecedor do inferno e fui salvo. Isso é que é poderoso. Eu não ia para o inferno simplesmente porque alguém mandou eu ir para o inferno. Não, eu fui para o inferno porque eu era ruim e as minhas obras me levavam ao inferno e o meu DNA me levava para o inferno. Se a graça ela é irresistível, né, conforme fala dos pontos Calvino, né, então é obrigado a se converter? Sim. Deus estabelece não somente os fins, mas os meios, né? Inclusive, um dos meios de nos fazer perseverar, continuar no caminho do Senhor, é o que dentro da teologia reformada é chamado de meios da graça. Então, Deus estabelece os meios. Né? Não é só dizer, não, a graça de Deus aí, eu vou ficar de boa. Eu acho assim, quem diz assim, eu entendi a graça de Deus, se eu for eleito, eu vou estar com Deus mesmo, não interessa. E aí eu vou ter uma vida de libertinagem. Eu vou ter uma vida de libertinagem. Eu não sou eleito mesmo. Isso não é um problema. Não, isso não é um problema de calvinismo, é um problema de caráter. Tem um problema e também de alguém que nem conhece a Deus, assim, que nem teve contato mínimo, básico, assim, com a pessoa de Deus, o projeto divino. Deus, quando diz um não para a gente, quando ele diz não isso, não aquilo, outro, as ordens do Senhor não são ordens de alguém que quer tirar algo de nós, mas de alguém cheio de amor que quer nos levar para próximo dele. O autor hebreu vai dizer que os sofrimentos que Deus muitas vezes gera em nós é para que nós possamos participar da sua santidade. Então Deus tem um projeto de nos levar para próximo dele, para cada vez mais próximo do Senhor. Então, como é que alguém se aproxima de Jesus, né? Conhece o evangelho, entende toda a chamada do arrependimento, que já é marca, síntese da pregação de Jesus, e diz assim, não, eu vou aqui, se eu sou um eleito, então eu vou ver de qualquer jeito. Você não entendeu a eleição, você não entendeu a predestinação, ou qualquer outra teoria teológica. Não é esse o ponto. Você não entendeu quem é Jesus mesmo. Sabe? Você não sabe nem quem ele é. Assim, porque a Bíblia nos ensina, tem um princípio teológico muito bem desenvolvido por um estudioso chamado G.K. Beale, que o título do livro é Você se torna aquilo que você adora. Né? Que realmente você consegue ver isso no Antigo Testamento, pessoas, por exemplo, se tornando surdas, cegas, como os deuses que elas adoram, né? Salmo 121. Entendeu? Ou 115. 115. E aí na Bíblia Católica, 113b. Exatamente, é porque é parte da Septuaginta lá, tudo. Mas beleza. Qual o ponto? À medida em que você se aproxima de Cristo, você fica mais próximo de quem ele é, né? Cristo vai dizer em Mateus capítulo 10, olha,
Nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, se me procuraram me matar, não vai ser diferente com vocês. O padrão é o mesmo. O mundo vai ser o mesmo. Então, como alguém pode, diante disso, dizer assim, eu vou viver de qualquer maneira? Entendeu? Não faz muito sentido. Acho que não é nenhum problema teológico, acho que é um problema de caráter mesmo, de né? caráter mesmo, né? Já passamos já uns falta de 30 vergonha na minutos, cara, né? né? Já? Já tá bem rapidinho. Nós Eu queria vamos ter fazer uma agora. pergunta. Mas vamos fazer o seguinte: vamos dar o nosso intervalo. O chat aqui também tá Né? bombando. E depois do intervalo a gente volta já para iniciar as perguntas do chat, mas eu quero avisar você que está nos ouvindo também que nós vamos estar com uma turma especial de bacharel em teologia na modalidade AD, mas com encontro remoto somente aos sábados. E nós já temos aí já uma quantidade de alunos já bem legal. Nós vamos iniciar essa turma, pretendemos iniciar já agora no mês de junho. Então você que está nos ouvindo aí e quer fazer uma teologia em uma faculdade que tem a teologia, vocês já viram aqui, né? Teologia bíblica mesmo e forte, né? Nós estamos trazendo aqui só a potência da teologia do estado do Ceará, né? Você vai ligar para esse númerozinho que está aí aparecendo aí, tá bom? Fala com o Natanael diz como é que vai para se matricular, não perca essa oportunidade, seja aluno da Faculdade Maciço Baturité, porque esse é seu sonho, já está ao seu alcance. Intervalo aí, pessoal, e daqui a pouco, um minutozinho, voltamos para já interagir com o chat aqui do pessoal. A Faculdade do Maciço Baturité traz uma grande novidade já agora para o mês de abril. Trata-se do curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico. E hoje eu estou aqui com o pastor Helder Pinto, que vai nos falar rapidamente como vai acontecer esse curso, pastor. Olha, o nosso curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico é uma parceria do Centro de Aconselhamento Bíblico no TCIA e a Faculdade Maciço de Baturité. Nosso curso será totalmente remoto, online, onde nós juntamos 12 professores, mestres, doutores em aconselhamento bíblico, como o Dr. Márcio Leal, o Dr. Jonatas Abdias e outros que estão conosco e que você precisa conferir para conhecê-los em nosso curso. Não esqueça, faça a sua inscrição aqui, o número está aparecendo e você pode nos contactar. Não fique de fora. Conto com você, Faculdade do Maciço Baturité. Seu sonho ao seu alcance. Ok, voltamos rapidinho agora aqui, mais uma vez, ao Pensando Teologicamente, hoje com o pastor Rômulo e com o pastor Wagner aqui, falando sobre calvinismo. E eu vou começar, antes da pergunta do pastor Wagner, que já tem uma engatilhada aí, deixa eu começar aqui o chat, né? a trabalhar com as perguntas do chat, que aqui tem muita gente já. E vamos começar pelo começo, né? Joel Thiago, um abraço, Joel, aí, obrigado pela tua participação sempre no nosso podcast aqui, essa participação assídua, né? Joel faz o seguinte, ele cita um texto bíblico, né? Que diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí ele faz essa pergunta, né? Vemos na passagem acima que Pedro iria confirmar os irmãos após se converterem. Uhum. Se eu estiver certo, onde entra o calvinismo e a predestinação nesses versículos? Então, não sei se você está lendo de cabeça para baixo o texto, mas o ponto qual é aí? O texto começa falando de que Jesus revela a Pedro que Satanás quer, né, ser andado. Isso. Ok. Quando ele usa a palavra converter, o problema é você pegar essa palavra converter e aplicar toda uma conceituação de teologia sistemática num texto bíblico. Isso é uma confusão que geralmente acontece. E no texto dos evangelhos. Exatamente. Então, a pessoa não entende em que ponto da história essa declaração foi feita, né? E não entende que eu não posso tomar um conceito teológico chamado conversão e aplicar a palavra conversão só porque a palavra conversão aparece. Entendeu o ponto? Então, aí é uma confusão de palavra e conceito. A gente tem que entender. Existe o conceito de conversão na teologia? Existe. Mas não é que toda vez que a palavra conversão aparece na Bíblia que o conceito teológico de conversão está todo embutido lá. É uma parte não é um ponto. A revelação progressiva vai desenvolvendo
teologia, ela começa pequena e vai para grande. Nos evangelhos, ela não está no desenvolvimento ainda suficiente para a palavra conversão se encaixar ao ponto que as epístolas foram concluídas. O ponto é que ele está sendo repreendido. E onde é que entra o calvinismo aí? Na oração de Jesus. Eu orei por você. E se ele orou, meu irmão? Pronto. Entendeu? Amém. Tá aí. 3 pontinhos aí. Se ele orou, 3 pontinhos. Pronto, 3 pontinhos. Amém. Agora vem a pergunta. Eu quero trazer essa pergunta aqui do Marcos Enéas. É isso mesmo, Marcos Enéas, né? Qual a relação do vaso de honra e desonra? Ele cita: amei Jacó e aborreci Esaú. Ok. O texto é em Romanos 9, né? Romanos capítulo 9. Ele não citou o texto aqui. Não. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Que é o texto que eu citei há pouco tempo, quando eu falei as perguntas que Paulo faz ao interlocutor imaginário lá, quando ele diz: quem é você para discutir com Deus? Você é vaso, né? Você é barro, e Deus faz o que ele quer. Entendeu? E essa é uma dificuldade que o texto bíblico não se propõe a responder. Qual é a minha convicção a respeito? É esse texto específico de Romanos 9. Que para mim poder lidar com essa declaração, que declaração? Deus endurece a quem ele quer. Porque o texto vai dizer lá: eu tenho misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Essa declaração de Deus é assim, meio que vamos para casa agora, fecha aqui a Bíblia, vamos para casa, porque Deus diz: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E ponto final. E ponto final. Aí você vai dizer o que diante disso aí? Ou você adora a esse Deus soberano, que tem essa liberdade gloriosa, ou você se revolta. Como é que eu não me revolto? Eu acho que as perguntas que Paulo faz no versículo 20, 21, 22, 23, são perguntas que, quando eu considero, me evitam essa revolta. Quando eu considero, por exemplo, quem eu sou, que eu sou vaso, que eu sou barro, melhor dizendo, e que Deus tem uma intenção positiva em tudo isso. E no processo ele não é injusto. Então, quando eu entendo tudo isso, não é que isso é resolvido no sentido absoluto, mas há o que a gente chama de descanso epistemológico. O que é isso? Eu tenho informações suficientes para poder caminhar. Então, às vezes, a gente está na nossa caminhada com Deus e a gente não tem todas as informações que a gente quer, mas a gente tem a suficiente. Então, pensa em Abacuque, né? Olhando toda aquela desgraça ao redor dele, ele diz: até quando, Senhor? E Deus vai dizer: olha, vai ficar pior. Eu vou suscitar os caldeus. E no capítulo 2, Abacuque pergunta para Deus: e o Senhor é puro de olhos? O Senhor não pode contemplar o mal? Como assim? Abacuque, então, se agarra com o que ele tem. Então, a gente, diante desse fato de que Deus escolhe uns e endurece outros, isso não é um fato, digamos assim, de uma digestão rápida, não é, mas deveria nos levar a meditar em quem nós somos e uma postura de adoração e reconhecimento dos nossos limites diante do Senhor. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta assim também, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, eu concordo com essa frase, mas eu tenho medo de como ela é aplicada. Tem, inclusive, um livro de um estudioso chamado Art Kendall, que o título do livro é esse: Uma vez salvo, salvo para sempre. E quando eu li o livro, eu não concordei com o que ele estava querendo dizer. Porque essa frase dentro do livro dele dava esse entendimento de uma vida onde... libertina? Inclinada, ou há pelo menos uma porta meio que aberta para um comportamento meio solto. Entendeu? Eu sou salvo. Então, eu creio na declaração em si. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, eu creio nisso. Mas a gente também tem que entender que a salvação é um processo. E tem que haver a perseverança. E que Deus estabeleceu os meios para a perseverança. E se eu não persevero, eu perco? Não é, se você não persevera, não é que você perde, é que você nunca teve, né? Você não pode perder aquilo que você nunca teve. Exatamente. Então, a perseverança dos santos é um ponto importante, assim. Perseverar é necessário e os meios que Deus estabeleceu devem ser respeitados. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, Deus Paulo vai fazer uma comparação entre Israel, né? Povo que viveu na imoralidade e tudo mais, vai dizer assim: então, portanto, fugir da idolatria.
Porque Deus não manda nenhuma aprovação que, junto com ela, ele não mande o livramento. Naquele contexto, qual é o livramento de Deus? É a ordem, fujam da idolatria. Esse é o livramento de Deus. Então, Deus nunca nos convida a viver uma vida onde eu vou me colocar em perigo constante. Entendeu? Porque Deus vai mandar o livramento. O livramento dele, naquele contexto, é saiam da idolatria. Esse é o meu livramento. As ordens divinas, os conselhos do Senhor, a vida em comunidade. Isso são meios que Deus usa para nos fazer crescer no processo. E eu acho, sabe, pastor, que uma das grandes dificuldades de algumas pessoas entender isso é porque as pessoas não entendem que nós estamos dentro de um plano enorme, que já está aí com milhares de anos envolvido, vai durar ainda muito tempo, Jesus preparou seus para a demora, e que a gente está dentro de um processo. Então, tem muita gente que quer ter as coisas prontas agora. Isso não existe na Escritura. Né? Nós não estamos prontos agora. Entendeu? Então, quando você entende isso, você é convidado à perseverança. Entendeu? Então, eu acho que a própria essência do homem salvo, ele traz dentro de si essa vontade de perseverar, essa vontade de buscar acertar. Você é dicotômico ou dicotômico? O que eu posso dizer, mas se só terminar aqui, eu respondo o pastor aqui. Essa caminhada de perseverança, isso é importantíssimo, ela não é solitária, ela é em comunidade. Então, isso fica muito claro nos textos de uns aos outros da Bíblia. Suportai-vos aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Da necessidade de congregar. Congregar, não existe e jamais isso. O desigrejado. Exatamente. Não dá. Porque a vida em comunidade é que nos capacita a confessar pecados uns aos outros. A igreja é um meio de graça. É um meio de graça. Sem ela... A pregação, a música, o congregar em si. Mas eu acho também que isso não depende que Deus não possa agir na sua revelação especial ou salvar pessoas individualmente em alguns pontos. Está longe da minha... Eu sou muito assim... É uma conjectura, né? Que pode ser construída em cima de alguns relatos, por exemplo, Melquisedeque e tudo mais. O fator Melquisedeque no livro antigo. Isso, né? Mas realmente é o tipo da coisa. O formato que Deus criou para trabalhar a perseverança foi a comunidade. É a comunidade. É a comunidade. Agora, eu não posso dizer que Deus não faz. Não quer dizer que eu vá motivar e incentivar esses processos. Eu entendo que a santificação é um processo. Para mim, a salvação ela é algo, para eu entender melhor e até desenvolver, vai justamente da dicotomia e tricotomia. Isso é que realmente que os textos do Novo Testamento ficam meio confusos. Sim. A dicotomia, eu não me identifico nem como não sou um adepto da dicotomia nem da dicotomia. Eu gosto muito da proposta do teólogo batista lá, o Millard J. Erickson, que ele propõe o que ele chama de unidade condicional. O homem como uma unidade, né, psicossomática e tudo, onde todos esses elementos estão conectados, mas essa unidade ela é condicionada a uma ruptura violenta chamada morte. Né? A morte é essa ruptura, essa separação do ser humano e, evidentemente, esse reencontro das partes acontecerá na ressurreição. Cara, eu creio assim. O Millard Erickson é fantástico como ele consegue transitar e fazer uma dialética gostosa entre as teologias temáticas, né? Porque ele faz uma junção. Para mim, o melhor livro de teologia sistemática do Erickson, porque ele não é muito nem para um lado nem para o outro, ele pega e consegue juntar essas brigas teológicas e apresentar outra alternativa. Que bom. Vamos a uma pergunta aqui do Valdeci, né? Pai do senhor Valdeci aí, que tem que estar conosco. Ele é lá do Seminário da Teologia Pentecostal Assembleiana. Ok. Valdeci? Valdeci. E ele vem, professor Romo Monteiro, no calvinismo, os pecados que o cristão comete foram decretados por Deus? Ok. Então, a relação de Deus com o mal não é a mesma relação dele com os atos bons, certo? Então, sempre quando Deus se relaciona com o mal, a sua relação não é direta. Entende? Esse é um ponto importante. De maneira última, não sei se o Walter vai entender o que eu estou querendo dizer com última aqui, espero que sim,
de maneira última, sim, Deus está relacionado com absolutamente tudo que acontece. Deus não tem plano B, entendeu? Está tudo dentro da sua vontade. Isso fica muito claro em Efésios capítulo 1. Está tudo dentro da vontade do Senhor. Tudo que acontece está dentro da vontade do Senhor. Agora, no sentido último. Agora, Deus não se relaciona com o mal de maneira última. Ou de maneira última, não, de maneira direta. Esse é o meu ponto. Essa é a minha explicação. Então, o pecado está no plano de Deus? Sim. De maneira última, não de maneira direta. Perfeito, perfeito. Vamos aqui mais uma Mas pergunta. tem alguns calvinistas que são bem veementes, né? Diz que tudo está decretado e acabou-se. Sim, é porque existe dentro... Eu entendo isso. Dentro do calvinismo, existe o reconhecimento... Porque assim, o calvinismo ele não se propõe a responder todas as coisas. Isso é um ponto importante. E o calvinismo também acredita... não é o único calvinismo, né? Isso. Mas vamos lá. Você pega figuras como J.I. Packer, ele vai usar a expressão antinomia, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem duas realidades, o homem é responsável e Deus é soberano. Como eu relaciono essas duas realidades, ele vai dizer, não tem como. Então, o calvinista, você pegar, sei lá, um Jonathan Edwards, você vai pegar o Charles Spurgeon e outros, e nenhum deles vai dizer assim, a explicação é essa. Eles vão dizer assim, não tem como explicar. Nesse assunto eu não sei. E eles vão citar textos mais ou menos assim. Valdeci não é o nome dele, né? É. Valdeci vai citar textos mais ou menos assim. Isaías, eu não sei agora se é capítulo 10 ou 11, viu, Valdeci? Mas vamos lá. Em um desses capítulos, Deus vai condenar a Síria. Ele vai dizer assim, ai de ti, a Síria, que é martelo em minha mão. Então, olha a declaração de Deus, Valdeci. Ele está dizendo assim, eu vou te condenar, mas eu estou te usando por aquilo que eu vou te condenar. Entendeu o ponto? Deus vai usar a Síria para punir Israel. E depois ele vai punir a Síria por ter feito aquilo com Israel. Uhum. E está no mesmo texto. Tanto a Síria é responsável, como Deus é soberano no mesmo texto. O texto clássico, né? Atos capítulo 4, quando nos é dito lá, Pedro condena o povo e diz assim, vocês mataram Jesus. Aquele que Deus tinha pré-ordenado a morrer. Você lembra o texto da Síria? Acho que ou é 10 ou é 11 de Isaías. 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 Mas aí mas você tem que ter também a questão da revelação progressiva, da cosmovisão do autor nessa época. Sim, mas eu não posso, porque o entendimento do mal do autor ficaria se ele colocasse a culpa e tirasse. Não, mas no autor, lá é Deus que está falando. Eu disse que eu sou de Deus. Sim, mas para os destinatários. Os destinatários tinham um entendimento que o bem e o mal vinham de Deus. O entendimento do mal total, da personificação do mal no diabo e em Satanás, não estava pleno, vai acontecer depois só. E depois desses exílios. E depois desses sofrimentos que foram passados. A gente tem que entender também a questão do destinatário, cosmovisão e revelação progressiva quando a gente vai interpretar um texto. Não, eu concordo. Eu só não concordo que no que isso explicaria a questão. Porque o ponto do Valdeci é os pecados. O pecado está conectado com Deus. Ora, se Deus decreta os pecados. Se Deus decreta o pecado. Se Deus está dizendo para a Síria, olha, você é martelo na minha mão, eu estou te usando e eu vou te condenar pelo que você está fazendo. Então, há uma relação direta entre Deus e o mal. Agora, vamos lá. Se é revelação progressiva, então vamos para Atos, que é o Novo Testamento, né? Eu não vou entrar muito nisso, porque também o conceito de revelação progressiva, alguns creem que a progressão se dá por nova revelação, outros creem que é por novas iluminações. É uma outra ideia. Também. A gente tem que tomar cuidado também com esses conceitos para não cair no pré-liberalismo também. Atos 4. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Fala aí que a gente tenta procurar. Procura aí, né? É quando Pedro fala para o povo que eles tinham matado Jesus, que Deus tinha... Pregação de Pedro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto você está procurando aí, deixa eu falar uma coisa boa aqui, rapaz. Pronto. Eu estava lendo aqui. O Tiago Alves, né? Ele faz um comentário interessante. Louvo a Deus por esse comentário. Ele diz, boa tarde, estou sem ir para a igreja desde a pandemia.
Eu tava passando no YouTube, achei vocês. Quero voltar, tenho saudades. Onde é que você mora? Olha aí, glória a Deus, né? Olha aí, pega o endereço. Manda o endereço, já que aqui já tem 2 pastores aqui já para poder aí, olha aí, pensando teologicamente aí, trabalhando por reino e fazendo Você com que pode as pessoas fazer uma visita voltar, na Igreja né? Congregacional Antioquia, na rua Vinícius de Moraes, 326. Você Pronto. vai ser muito bem recebido. Exatamente, vai ser bom demais, né? aí? Vamos lá, achou, pastor? Não, achei não. Enquanto não acha aí, vamos aqui. Mas o meu ponto qual é? Tanto está em Atos 2 como em Atos 4. Não estou encontrando nem no capítulo nem no outro. Mas qual é o ponto aqui? Pedro vai dizer e vai acusar essas pessoas. Vocês mataram Jesus. Mas na mesma declaração ele vai dizer que foi pré-ordenado por Deus. Então, o fato de ter sido pré-ordenado por Deus não isentou eles de culpa. Esse é o ponto. Entendeu? Então, no mesmo texto, na mentalidade bíblica, isso não seria um problema. Também isso é uma questão para ser levantada. Às vezes, os nossos problemas não são os problemas dos autores bíblicos. Não tem problema nenhum com isso. Paulo vai dizer assim, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, responsabilidade humana. Aí, no final, ele vai dizer, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Na mente de Paulo, não há nenhum problema em essas duas verdades estarem juntas. Por isso que eu citei aí o Spurgeon, o J. Packer, depois está o Sproul e outros que vão dizer o seguinte, essas duas verdades, elas têm que se manter em tensão constante. Eu não posso acionar a soberania de Deus para fugir da minha responsabilidade. Eu não posso ficar dizendo assim, é Deus quem opera, é Deus que vai, ele quer operar por você. Então, não jogue para a soberania, para anular a responsabilidade. E também não anule a soberania de Deus por sua responsabilidade. Então, o que eu faço? Você tem que fazer como Pedro, manter as duas juntas. Você tem que fazer como Isaías, manter os dois juntos. Esse é o ponto. Eu vejo um exemplo, uma ilustração que foi no seminário, quando eu era seminarista, que... Atos 2:23, já estão aqui a turma da... colaborando aí. Já acharam aqui. Beleza, obrigado aí, turma. Entendeu a soberania de Deus como um pedreiro que está fazendo aquela massa de alvenaria, que a água vai querendo sair, ele vai ajeitando e tudo, e vai sair do jeito que ele quer. Deus sabe a nossa vontade, Deus sabe a nossa natureza, Deus sabe a nossa intenção, e baseado nisso ele age. Deixa eu outro texto aqui, já que a pessoa encontrou, é Atos 2:23, né? Isso. Só pode ler aí depois. E Atos 4, 8 a 10. Eu vou ler esse texto e depois vou citar um outro. 2:23 assim, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. E claramente o tom é de acusação. Lá em Gênesis, capítulo 50, diz o texto, José falando para os irmãos. Lembra dessa história? Sim. Jacó morre, os irmãos percebem agora, pronto. Jacó morreu, José vai se vingar da gente. E aí José solta uma bomba teológica em cima dele, dizendo assim, algumas vezes colocam assim, aquilo que vocês ensinaram como mal, Deus o tornou em bem. Não foi vocês que me enviaram para o Egito. Isso, foi Deus. E aquilo que vocês ensinaram tornou em bem. Eu não acho que é uma boa tradução. Acho que o ideal seria assim, a intenção de vocês foi má, mas havia uma intenção junto com a intenção de vocês, concomitante com a intenção má de vocês. Uma confluência. Havia uma confluência boa. Junto, havia uma intenção boa de Deus. E José, como um bom homem piedoso, não olhou para a intenção má. Olhou para a intenção de Deus no processo. Então, as duas juntas. Entendeu? Duas juntas. A confluência. Perfeito. Ou compatibilidade, alguns também chamam assim, né? Espírito humano e o Espírito Santo agiram juntos. Perfeito. 1 hora de podcast, rapaz, passa ligeiro. A conversa aqui não está nem na metade do caminho, né? Mas vamos lá, vamos tentar acelerar aqui. Né? Diz os psicólogos que José ressignificou naquela hora. Também tem isso, os coaches também vão afirmar isso, ressignificar seu processo de dor, né? Eu quero corrigir o nome, é Valdemir, rapaz, né? Valdecino. Eu tenho um problema sério de falar Valdemir, porque eu vou com... Mas até a final do último podcast eu vou aprender, viu?
porque, rapaz, o nome difícil é porque eu quero professor Mal, da Valdemir. casa. Quero professor da casa, está comigo há mais de 2 ou 3 anos, mas eu não consigo decorar o nome do homem. Eu chamo a vez de Valdemar. Valdeci. É Valdemir, rapaz. Valdemar. Valdemir Pires, rapaz. Tá Aqui aqui Valdemar Valdemar. Honório. Porque tem outro aí. É, hoje tem já o tem outra Valdemar e aqui. o Valdemir. Valdemar é outra Eu pessoa. lembrei de uma música. Não. Valdemar, eu lembrei de uma Mas música. vamos lá. Os calvinistas também tem a questão do calvinista de 4 pontos, né? Sim, tem. E a ideia é que eles não acreditam na perseverança dos santos. Existe ou isso é lenda nessa questão aí? Os calvinistas, quando eles se dividem em questão de pontos lá nos canos de Dort, a maioria que quando se entende como 4 pontos, eles negam o terceiro ponto, Não que é é a expiação limitada. Não, você pega, por exemplo, tem um calvinista, que eu não considero calvinista, mas ele se denomina calvinista, ele só pega um ponto, que é exatamente a perseverança dos santos. Então, a maioria dos calvinistas acredita nos 4 pontos, e quando algum nega, alguns chamam de calvinista moderado, é uma terminologia que eu não gosto, porque dá a ideia de que os outros não são meio radicais, alguma coisa assim, né? Os calvinistas são meio exclusivistas, né? Eles querem que tem um grupo que diz que é, outros não são, e tudo. É uma Parece questão... cor de crente. Mas eu creio assim que é uma questão de terminologia, na verdade, né? Você vai encontrar isso não somente no calvinismo, vai encontrar isso, por exemplo, em sistemas teológicos, aliancismo, dispensacionalista. Agora, se você não é dispensacionalista, mas o que tem o mais verdadeiro dispensacionalista é esse. Você vai ter isso, né? Mas Aí o a que gente tem mais entende, ênfase mesmo é o calvinista. Não sei. Eu acho que aparece mais briga. Não, só são os calvinistas dos 5 pontos. Obrigatoriamente, os calvinistas eles podem ser supralapsariano ou possível. Ele pode ser eu também não creio que isso é lapsariano. eu creio que eles podem ser infra e supralapsarianos. Mas, normalmente, os que são supralapsarianos, eles são mais veementes a achar que os que são infra não são. Tem alguns deles. Complicado, né, rapaz? Pai, Coisa complicada, crente é Jesus. bicho briguento. O negócio complicado é crente. O que o senhor pensa sobre o novo calvinismo defendido ligado a autores como Joe Piper? Certo. O neocalvinismo, essa terminologia, né? Neocalvinismo é uma terminologia aplicada a uma influência que o calvinismo gerou, né? Já até pesquisas de como o calvinismo tinha gerado uma influência muito grande na cultura americana. E nos últimos anos também aqui no Brasil, né? Há uma crescente muito grande. Você pensar em termos de história, a gente é bem novo nessa questão. A gente só na década de 80, meio da década de 80, que você vai ter as obras de Calvino em português. É muito recente. Quando você pensa em termos de categoria histórica, né? Em história, 40 anos, 50 anos é coisa rápida, coisa pequena. Então, sem contar que a gente não tem produção aqui, né? Pois é pouco. A gente produção. assim, agora tem o meu ponto aqui. A gente tem, chegada de material de Calvino na década de 80. Aí você começa a ter materiais produzidos ali pela PES, pela Fiel, e aí começa realmente a haver um crescimento, porque... Mas a maioria é tradução. Sim, a maioria é tradução. E o que você encontra ali naquele material e naquelas conferências? Um sinal desse crescimento do calvinismo, né? É verdade que tem muita gente que ainda não entende, não vai dar tempo de falar aqui, o que realmente significa ser calvinista, né? Inclui essa questão, para alguns a questão litúrgica, para alguns envolve questão litúrgica, para alguns envolve a questão de envolvimento com a sociedade, para né? alguns Que seria calvinistas, a questão da cosmovisão. Os supralapsarianos, eles têm alguns deles que a liturgia é intocável. Eu não diria que isso necessariamente é supralapsariano. Eu não ligaria essa liturgia à visão supralapsariana, porque tem supralapsarianos que têm uma liturgia, digamos assim, vamos colocar contemporânea. Mas existem realmente dentro do calvinismo grupos que não pode mexer na liturgia. Que você não pode, por exemplo, cantar músicas fora do salmo, mas isso não tem nada a ver com isso não é uma marca do calvinismo. Existem calvinistas que pensam assim. Né? Entendeu? Mas, por exemplo, não tem culto na semana, o culto só é no domingo, na semana não são pode reuniões. bater palma, né? Tem que isso ter não é calvinismo. Assim, tem que haver isso não é a marca de um calvinista. Tem que ver a ceia em todo culto, para alguns. Então, a liturgia, para alguns calvinistas, ela é bem muito importante, né? É de grande importância. Eles chegam até de ter uma frase que diz o seguinte: mexeu na teologia, vai mexer na teologia.
Uhum. Mexeu na liturgia, vai mexer na teologia. Uhum. É algo, é tudo junto, Sim. Sim. Tudo um conjunto Aham. teológico. Então, a questão dessa novo momento do calvinismo, esse crescimento, desse boom aqui no Brasil, ele se dá por via literária, crescimento de muitas editoras. Você pode pegar uma editora... Os eventos da Fiel, Os eventos né, da Fiel, principalmente, por exemplo, a Fiel começou com um salão num hotel, sei lá, com 30 pessoas, entendeu? Quando ela começa... A última vez que eu fui, faz muitos anos, foi no 30º ano. Eu fui em 2019. Isso, aí você tem a produção literária, mesmo que seja por tradução ou não, o ponto é, o calvinismo começou a chegar por causa dessas conferências, por causa das editoras também, e sinalizou... movimento, na sua opinião, o movimento neopuritano influenciou para o desenvolvimento do calvinismo? Eu não consigo ver, porque eu vejo mais nesse grupo um comportamento mais fechado. Então, eu vejo o crescimento do calvinismo por meio desses mecanismos. Editoras, conferências, aí vem a internet, né? Aí pregadores famosos, pregadores que realmente, pessoas que se comunicam bem. Você pega o reverendo Augusto Nicodemos, é um excelente expositor. Que eles fazem, né, os debates também, né? Que eles fazem. Então, isso vai fomentando. Agora, dentro do círculo calvinista, todo mundo também reconhece uma coisa, um fenômeno negativo. É que há um grupo grande de pessoas que se identificam com o calvinismo, mas não quer dizer que essas pessoas estão na igreja. Muitas vezes as pessoas estão na internet somente, entendeu? Não tem esse fenômeno. Muitas igrejas calvinistas não estão crescendo. É isso que eu estou querendo dizer assim, entendeu? Então não dá para a gente acreditar. A professora Eda fez uma provocação aqui. Gostei dessa parte, a liturgia e calvinismo. O povo faz o que nem conhece. Eu acho que tem muita modinha também. Tá numa modinha de ser calvinista, tá numa modinha... tudo tem, né? Tudo tem. Eu fico pensando também agora na questão dos calvinistas pentecostais. Né? Interessante. Espalhou, inclusive, né? Qual conselho você daria para aqueles que encontram a doutrina da graça recentemente, exatamente pensando nessa questão dos pentecostais aí, né? Olha, como professor de seminário, eu dei muita aula para pentecostal. E quando eles entendiam a doutrina da graça, o meu primeiro conselho era não sair da igreja, certo? Não ficar afobado e procurar sair da igreja. Por quê? Essas verdades, elas carecem de tempo, amadurecimento. Então, às vezes, a pessoa fica muito assim, encantada, afobada, acelerada. Então, eu fui de alunos de seminário e eu dizia, meu irmão, olha, eu vi gente saindo de um pentecostalismo e indo para um movimento de neopuritanismo com salmo exclusivo no culto, entendeu? É um salto muito grande. Então, eu diria que se acalme. Eu sempre digo para todos. Jonas Madureira tem uma postagem que ele fez uma vez foi no Instagram que eu vi, que ele disse assim, a primeira coisa quando a pessoa se identifica como calvinista, pega ele, bota dentro de uma jaula e tranque. Isso, é mais ou menos isso. Deixa ele trancado lá, se acalme. Né? É porque é um tipo de desvendar, e aí a pessoa fica muitas vezes encantada e tudo mais, e ela não dá tempo para que aquelas verdades comecem a ter desdobramentos na própria vida dela. Então, eu creio assim, não somente para calvinismo, para algumas questões teológicas, eu sempre digo, meu amigo... E até filosóficas. E também, eu tinha um professor que dizia assim, você descobriu algo novo? Entre aspas, né? Novo. Aí, então, fica calado 6 meses. Depois fala pro teu melhor amigo. Tá entendendo? Aí vai. Porque nós temos 2000 anos de história. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não achar que descobriu algo novo. Ter cuidado, e eu creio que algumas verdades precisam de maturação para serem devidamente apreciadas. Perfeito. Quando isso, eu conheço uma denominação que ela rachou na década de 60 para 70, nós tivemos uma renovação no Brasil. As denominações não se renovaram, elas se pentecostalizaram. Todas as grandes denominações nessa época tiveram uma parte que se pentecostalizaram. Aí eu conheço uma que criou uma parte que foi pentecostalizada,
Agora, essa parte está sofrendo um grande movimento. Para retornar às suas raízes. Não, elas estão retornando para de onde nunca saíram. Eles estão sendo sensacionalistas, hipercalvinistas e neopuritanos. E estão dizendo, e eles dizem que estão voltando, mas eles nunca foram. É justamente que a gente tem que tomar cuidado. A Edna está falando algo interessante aí, Edilson, que é essa maturidade que, quando a gente conhece algo novo, realmente a gente se empolga. Tem que ter maturidade para a gente tratar com isso. O conhecimento ele foi feito para encantar e não para destruir. A Edna agora aqui colocou, agora tu pegou pesado, parceiro, isso é contigo. Eu tive muitos alunos formados em seminários pentecostais e hoje são hipercalvinistas. Como pode uma mudança nesse nível? Né? A gente, assim, eu não fico surpreso com esse tipo de comportamento, né? Tem gente que está no mundo dos estudos, há muita afobação no processo de construção de entendimento na gente. E aí, às vezes, a pessoa vai por esse caminho. Eu sou adepto de uma abordagem hermenêutica chamada realismo crítico. O realismo crítico reconhece que nós podemos ter acesso à realidade, certo? Aqui isso é real, está acontecendo. Mas esse acesso à realidade, ele é por meio da nossa mente que tem suas falhas. Então eu tenho sempre que estar em processo de avaliação, sabe? Sempre em processo de ouvir pessoas. Por isso que a gente estuda história, porque a gente quer ouvir várias vozes, vozes contraditórias. Quando alguém chega num caminho desse aí, é porque ele basicamente escuta somente quem ele quer escutar. E um dos grandes princípios do realismo crítico é esse seu entendimento sobreviveu a quanto tempo de história? Ele pode ser discutido em quantas tradições teológicas, tá entendendo? Então, quando a pessoa acha que só aquele denominação, só aquele grupo encontrou o exclusivismo. Esse exclusivismo. Esse exclusivismo que é perigoso. É perigoso, né? E ele, demais. em vez de vir agregar, ele faz atrapalhar o reino de Deus. Eu, por exemplo, escrevi um livro sobre Perseverança Santos e eu fui ler Armínio. De boa. Tá entendendo? A gente tem que ler. Era motivado. A Howard Marshall, né? Isso antigamente em todo seminário era motivado. Ler o contrário, ler o contraditório. Ler a fonte primária contraditória, não somente o que estão dizendo que disse. Né? Já hoje tem seminário que só vê um lado já. Uma coisa que eu quero deixar aqui, até aproveitar a oportunidade, você está me escutando aqui, tem coisas que não cabem ao teólogo pastoral. Existe o teólogo pastoral, que é o teólogo que pastoreia, existe o teólogo acadêmico, que é o que dá aula, existe o teólogo profissional, que o produz. Você, como teólogo pastoral, você não pode estar com aventuras teológicas. Você tem uma responsabilidade grande com a igreja. Você não pode abalar a fé das pessoas por causa de teologia. E nem com mudanças teológicas. Hoje pensa uma coisa, outra manhã. Não cabe. Eu aprendi sempre que eu tenho uma grande responsabilidade com a minha comunidade, que eu não posso estar levando ela para aventuras teológicas. É como o pastor Romo falou, 6 meses, matura aquilo ali, espera, passa uma época de maturação, não fica levando, porque hoje você pensa uma coisa, amanhã outra. A sua comunidade, tem coisas que a minha comunidade crê que a teologia dela e a minha é diferente um pouco. E eu respeito ainda os fundadores daquela comunidade. É muita coisa, mas já passamos aí do horário, né, pessoal? O pessoal que nós estamos falando aqui, tem um bocado de gente aqui já falando aqui, né? Tem muita gente aqui. Mas a gente Felipe está falando, mandando um abraço para a gente aqui, graça e paz, né? Pronto, o Felipe também mandando aqui, o nosso amigo aqui, Valdemir, aqui também falando que tem muito calvinista falando absurdo contra o Armínio e arminianismo, gente como Hernando Dias Lopes, por exemplo, aquela declaração que o Hernando fez lá, que polemizou aí, ele andou falando das coisas aí na internet aí. Mas deixa eu falar que é outra assunto. E ele não é de polêmica, né? Ele não é de polêmica, né? Mas vamos deixar lá. Quero agradecer então você, nossos ouvintes aí, dá esse likezinho aí, dá um aperta aí também, que isso ajuda também aí, né? Você já começa aí a curtir o nosso canal. Você aí que não se inscreveu, se inscreva, manda também, né? Tem aí também, aí passando aí nas nossas redes sociais, o endereço também aí, nas redes sociais. Curte lá no Instagram, Faculdade Marcis Baturité, ok? Pastor Rômulo, suas considerações finais?
Olha, o que eu diria para você que está acompanhando tudo isso é, se você quer entender um pouco, eu sempre gosto de dizer assim para os meus alunos, quando um determinado assunto vem à tona, procure os textos que lidam com aquele assunto de maneira mais direta. Então, se você está com algum questionamento com respeito à eleição, predestinação, leia Romanos 9. Leia Romanos 9, 10, 15, 20 vezes. Acione comentários, leia, para que você chegue a alguma maturação quando o assunto é predestinação e eleição. Sei que isso não é a única declaração teológica do calvinismo, é muito mais complexo, mas a gente basicamente tratou disso aqui também. Então eu diria isso. Leia Romanos 9 e Efésios 1, esses dois textos, amadureça, leia e releia, e aí você vai chegar às suas próprias conclusões, certamente. Pastor Wagner Gaspar. Prazer estar aqui, prazer conhecer o Romulo, prazer conhecer esse povo, tudo que está entrando aqui. Então, gente, humildade, cuidado quando você está se aproximando da teologia. A teologia ela é magnífica, é algo muito bom de se pensar. E a euforia, quando a gente tem os primeiros contatos, é algo realmente que empolga. Cuidado com essa empolgação, tenha humildade. E nem para todo mundo você pode ter uma capacidade na igreja de teologizar. A teologia da igreja tem que ser uma teologia simples e segura, bem experimentada já. Então, se você é líder, tem a responsabilidade. Eu tive uma grande graça na minha vida, aproveitando a palavra aqui, que quando eu estava estudando, quando eu fui ajudar a pastorear uma igreja, fui dirigir uma igreja. Então, isso me deu muita responsabilidade. A gente tem que respeitar a fé dos outros e o entendimento daqueles que não têm o mesmo da gente. Uhum. Muito respeito, com muita humildade também, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Como diz o pastor Áureo Rodrigues, foi um dos meus professores na pós-graduação, que ele diz o seguinte: teologia é coisa de homem. Perfeito. Ok, obrigado a você, obrigado também aos nossos ouvintes da Rádio Muriá. Me esqueci de falar também, a Rádio Muriá está transmitindo aí o nosso Pensando Teologicamente todas as terças-feiras, das 15 horas até as 16, das 16 às vezes passa para 16h10, 16h20, chega até 16h30 se deixar, né? Mas é isso mesmo. Fique com Deus, vamos estar orando então, finalizando, e até terça-feira, se assim Deus desejar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, obrigado, ó Pai, por tudo que tu nos concedeste, ó Pai, aqui nessa tarde. Dá teu olhar de misericórdia sobre a nossa vida, traz a tua proteção constante, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Fique com Deus. Valeu.